Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um dom natural para atrair tudo o que desejam na vida, enquanto outras, não importa o quanto se esforcem, parecem estar sempre um passo atrás? É uma questão que intriga a humanidade há séculos, e a busca por essa resposta levou muitos a explorar filosofias, religiões e até mesmo a ciência. Existe um segredo, um método tão simples que a maioria das pessoas o ignora, talvez por sua aparente falta de complexidade, mas tão poderoso que pode transformar completamente a sua realidade. E o mais fascinante é que esse segredo foi encapsulado em um pequeno livreto vermelho de apenas algumas páginas, escrito há quase um século por um homem que preferiu o anonimato, conhecido apenas pelas suas iniciais, RHJ. Roy Herbert Jarrett, um visionário que compreendeu as leis universais da manifestação muito antes de se tornarem temas populares. Hoje, vamos desvendar a sabedoria atemporal contida em sua obra seminal It Works, ou Isso Funciona. Mas não vamos apenas falar sobre um livro antigo, vamos mergulhar nas profundezas da mente humana, explorar os princípios da física quântica e das leis mentais que validam cada palavra de Jarrett. E o mais importante, vamos te dar um plano prático para que você possa aplicar esses ensinamentos na sua própria vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga o poder da sua própria mente e como você pode, finalmente, cocriar a vida dos seus sonhos. Mas antes de revelarmos o plano de 3 passos que RHJ nos deixou e a conexão surpreendente com mestres como Neville Goddard e Joe Dispenza, preciso te perguntar: você realmente sabe o que quer? E mais importante, você está cometendo o erro fatal que anula todo o seu poder de manifestação? Fique comigo até o final, porque a resposta a essa pergunta pode ser o divisor de águas na Quantas sua vezes jornada. você já ouviu frases como eu queria tanto um carro novo, ou bem que eu podia ter uma casa maior, ou ainda, seria bom se eu ganhasse mais dinheiro? Essas são as aspirações comuns de milhões de pessoas, e, no entanto, para a maioria, elas permanecem apenas como desejos vagos, flutuando no éter da esperança sem nunca se materializarem. RHJ, em seu livro, ilustra isso perfeitamente com personagens como Jimmy, o office boy que suspira por um carro esporte, ou Florence, a telefonista que sonha com um anel na vitrine. Eles desejam, mas seus desejos são efêmeros, sem forma, sem energia. O problema não está na falta de desejo, mas na falta de clareza e intenção. A mente humana, especialmente a mente objetiva, aquela que usamos no dia a dia para raciocinar e interagir com o mundo, é suscetível a distrações, dúvidas e, acima de tudo, à falta de um foco definido. Pense na analogia de um navegador de GPS. Se você apenas digitar "quero ir para um lugar legal", o sistema não terá como te ajudar. Ele precisa de um endereço exato, um destino claro. Da mesma forma, sua mente subconsciente, a verdadeira força poderosa que RHJ menciona, precisa de instruções precisas e inequívocas. Sem elas, ela não sabe o que manifestar, não tem um alvo para direcionar sua energia criativa. Ela não opera com talvez ou seria bom. Ela opera com eu quero isso, com detalhes, com convicção inabalável. A falta de um objetivo bem definido é como um navio sem leme, à deriva em um oceano de possibilidades sem nunca chegar a um porto seguro. É por isso que muitos de nós nos sentimos estagnados, apesar de termos sonhos e aspirações. A ciência por trás disso é clara. A mente subconsciente é um mecanismo de busca e realização incrivelmente poderoso, mas ela é literal. Ela não interpreta, ela executa. E se as instruções são vagas, os resultados também serão. E aqui reside o primeiro grande obstáculo. A maioria de nós não foi treinada para saber exatamente o que quer. Somos mestres em listar o que não queremos, ou o que gostaríamos de ter se fosse fácil.
Mas quando somos confrontados com a tarefa de definir com precisão nossos desejos mais profundos, muitos de nós travamos. Essa falta de especificidade é o primeiro grande sabotador da manifestação. E é exatamente aqui que o método de RHJ entra em cena, oferecendo uma solução elegantemente simples para um problema complexo. Mas antes de chegarmos ao método, vamos entender quem foi o homem por trás desse segredo e qual é a natureza dessa força poderosa que ele descreve. Roy Herbert Jarrett HR, ou simples RHJ, foi um executivo de vendas e publicidade de Chicago, nascido em 1874. Um homem de sucesso que, após anos de estudo sobre métodos metafísicos de prosperidade, decidiu condensar todo o seu conhecimento em um pequeno panfleto de apenas 10 páginas. O mais intrigante é que ele escolheu permanecer anônimo, usando apenas suas iniciais, para que a mensagem fosse o foco e não sua personalidade. Ele queria que a eficácia do método falasse por si só, e milhares de vidas transformadas ao longo das décadas atestam que, de fato, isso funciona. Jarrett não estava interessado em teorias complexas, mas em um plano prático e direto. E o cerne desse plano reside na compreensão de uma poderosa força que reside dentro de cada um de nós. Ele a chamou de Emmanuel, Deus em nós, e a descreveu como nossa mente subjetiva, citando Thomas J. Hudson, autor de A Lei dos Fenômenos Psíquicos. Independentemente do nome que damos a essa força, seja subconsciente, mente universal, campo quântico ou Deus, todos os grandes pensadores e mestres concordam em um ponto crucial. Ela é onipotente e está ansiosa para nos servir. Essa força não questiona, não julga, não duvida, ela simplesmente executa. O problema é que, na maioria das vezes, nossa mente objetiva, cheia de medos, dúvidas e desejos vagos, não consegue se comunicar de forma eficaz com essa potência interior. É como ter um supercomputador à sua disposição, mas não saber como programá-lo. A mente subjetiva, ou essa poderosa força, é o terreno fértil onde todas as suas sementes de desejo podem germinar. Mas, para que isso aconteça, você precisa plantar as sementes certas, com clareza e intenção. E é exatamente isso que o método de RHJ nos ensina a fazer. Ele nos dá o manual de instruções para programar nosso próprio universo interior, alinhando nossos desejos conscientes com o poder ilimitado do nosso subconsciente. Mas como exatamente fazemos isso? A resposta está no próximo passo, o método prático. Chegamos ao coração do método de RHJ. Um plano tão simples que sua eficácia pode ser subestimada. Ele é dividido em duas partes essenciais: a criação da sua lista de desejos e a aplicação de 3 regras de ouro para sua manifestação. Vamos começar com a lista. A lista de desejos. A blueprint da sua realidade. RHJ instrui que você deve escrever em um papel, em ordem de importância, todas as coisas e condições que você realmente deseja. E aqui está o pulo do gato. Não tenha medo de querer demais, vá ao limite. Se você quer um carro, não escreva apenas um carro. Escreva um Tesla Model 3 cor azul meia-noite, interior branco, com piloto automático aprimorado, ano 2024, que eu quero ter até dezembro deste ano. Se é uma casa, descreva-a. Uma casa de 3 quartos, com piscina, jardim nos fundos, localizada em um bairro tranquilo, com vista para o parque e que custe até X reais. Se é dinheiro, escreva o valor exato. Quero ter X reais na minha conta bancária até o dia Y. Essa especificidade é crucial. Sua mente subconsciente, essa poderosa força, precisa de um mapa, um projeto detalhado.
Desejos vagos resultam em manifestações vagas ou inexistentes. RHJ também sugere que você revise e ajuste essa lista diariamente, adicionando ou removendo itens conforme seus desejos evoluem. Não se desanime com as mudanças. Elas são um sinal de progresso, de que você está se alinhando cada vez mais com o que realmente ressoa com você. Lembre-se, se você não consegue decidir o que quer em detalhes, você não está realmente falando sério sobre querer. 2. As 3 regras positivas de realização. Com sua lista de desejos em mãos, RHJ nos apresenta as 3 regras inegociáveis para a manifestação. Regra número 1. Leia sua lista 3 vezes ao dia. Manhã, meio-dia e noite. Esta prática não é apenas uma leitura mecânica, é um ritual de reforço. Ao ler sua lista, você está imprimindo esses desejos diretamente em sua mente subconsciente. Você está alimentando essa poderosa força com as instruções que ela precisa para começar a trabalhar. É a repetição que cria a convicção, que transforma o desejo em uma crença inabalável. Regra número 2. Pense no que você quer o mais frequentemente possível. Não é para ficar obcecado ou ansioso, mas para manter seus desejos em sua consciência. Imagine-se já possuindo o que você quer. Sinta a emoção, a gratidão. Visualize-se dirigindo aquele carro, morando naquela casa, desfrutando daquele dinheiro. Esses pensamentos e sentimentos são a energia que impulsiona a manifestação. Eles mantêm a frequência do seu desejo elevada e alinhada com a realidade que você busca criar. Regra número 3. Não fale sobre seu plano com ninguém, exceto com a grande força dentro de você. Esta é talvez a regra mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a mais crucial. RHJ a chama de o segredo. Por que não compartilhar? Porque sua mente objetiva é extremamente suscetível a sugestões externas. Dúvidas, ceticismo ou até mesmo a inveja de outras pessoas podem contaminar a pureza da sua intenção e enfraquecer sua fé. Ao manter seu plano em segredo, você protege sua energia, sua convicção e a comunicação direta com sua mente subconsciente. Você fala com a grande força através de sua lista, de seus pensamentos e sentimentos, e ela, por sua vez, desdobrará o método de realização de maneiras que sua mente objetiva nem consegue conceber. É um pacto sagrado entre você e seu poder interior. Essas são as bases do método de RHJ. Simples, não é? Mas a simplicidade muitas vezes esconde uma profundidade que só é revelada quando olhamos para a ciência e a espiritualidade que a sustentam. E é exatamente isso que faremos a seguir, conectando os ensinamentos de Jarrett com a física quântica e as leis mentais que regem nosso universo. À primeira vista, o método de RHJ pode parecer uma técnica de autoajuda simplista. Entretanto, quando o examinamos sob a lente da física quântica e das leis mentais universais, sua profundidade e eficácia se tornam inegáveis. Não estamos falando de magia, mas de princípios que regem a própria estrutura da realidade. Vamos começar com a física quântica. Joe Dispenza, um renomado neurocientista e autor, tem explorado extensivamente como nossos pensamentos e emoções podem influenciar o campo quântico. A ideia central é que a realidade não é fixa, mas sim um mar de possibilidades que colapsa em uma forma definida através da nossa observação e intenção. Quando você escreve sua lista de desejos com clareza e a revisa repetidamente, você está, de fato, agindo como um observador quântico. Você está focando sua atenção e intenção em uma possibilidade específica no vasto campo quântico, aumentando a probabilidade de que essa possibilidade se manifeste em sua realidade física. O ato de pensar no que você quer o mais frequentemente possível é um exercício de foco sustentado, que, segundo Dispenza, pode literalmente mudar a sua biologia e o seu ambiente. Agora, vamos à lei da assunção, popularizada por Neville Goddard.
Neville ensinava que a chave para a manifestação não é o desejo em si, mas a assunção do desejo já realizado. Em outras palavras, você deve sentir e viver como se o que você deseja já fosse uma realidade. O método de RHJ, embora não use explicitamente o termo assunção, opera sob o mesmo princípio. Ao ler sua lista 3 vezes ao dia e pensar no que você quer constantemente, você está cultivando o sentimento de posse, a gratidão antecipada. Você está treinando sua mente subconsciente para aceitar essa nova realidade como um fato consumado. A mente subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vivida intensamente na imaginação. Para ela é tudo real. E quando sua mente subconsciente aceita algo como real, ela mobiliza todas as suas forças para que essa realidade se manifeste no mundo físico. Podemos também traçar paralelos com as leis herméticas, especialmente a lei da vibração e a lei da correspondência. A lei da vibração afirma que tudo no universo está em constante movimento, vibrando em uma frequência específica. Seus pensamentos e emoções também são vibrações. Ao focar em seus desejos com clareza e sentimento, você está elevando sua frequência vibracional para corresponder à frequência do que você deseja. Esta é a base da ressonância harmônica, um conceito explorado por Hélio Couto, que sugere que ao vibrar na frequência do seu desejo, você entra em ressonância com ele, atraindo-o para sua realidade. A lista de RHJ, portanto, não é apenas um conjunto de palavras, mas um poderoso emissor de frequência. A lei da correspondência, por sua vez, nos diz: como é em cima, é embaixo; como é embaixo, é em cima; como é dentro, é fora; como é fora, é dentro. O que você cultiva em seu mundo interior, seus pensamentos, sentimentos e crenças, se manifestará em seu mundo exterior. A lista de RHJ e suas regras são ferramentas poderosas para alinhar seu mundo interior com o mundo exterior que você deseja criar. Elas são um convite para que você se torne o arquiteto consciente da sua própria realidade, usando as leis universais a seu favor. É importante notar que essa poderosa força não tem moralidade, ela simplesmente responde às suas instruções. RHJ nos adverte sobre a cautela. É possível querer e obter aquilo que o fará miserável, aquilo que arruinará a felicidade dos outros, aquilo que causará doença e morte, aquilo que o roubará da vida eterna. Você pode ter o que var, mas deve aceitar tudo que vem com isso. Portanto, ao planejar seus desejos, planeje aquilo que você tem certeza que trará o maior bem para você e seus semelhantes. A responsabilidade é sua. Com grande poder, vem grande responsabilidade. E agora, a parte mais importante: como aplicar tudo isso na sua vida hoje e o erro fatal que você deve evitar. Chegamos ao final da nossa jornada, mas o verdadeiro trabalho começa agora. Você tem em suas mãos um conhecimento que tem o poder de reescrever sua realidade. O método de RHJ, validado pela física quântica e pelas leis mentais, não é uma teoria, mas um plano de ação. E a beleza está na sua simplicidade. Mas, como prometido no início, há um erro fatal que 99% das pessoas cometem ao tentar aplicar esses princípios e que anula todo o seu poder de manifestação. O erro fatal é a dúvida e a impaciência. Muitas pessoas escrevem sua lista, leem algumas vezes, pensam nos seus desejos, mas ao primeiro sinal de que as coisas não estão acontecendo no seu tempo ou da sua maneira, elas duvidam, elas questionam o processo, falam sobre seus planos com céticos e, assim, cortam a conexão com a poderosa força interior. Lembre-se do que RHJ disse. É natural ser cético e ter dúvidas, desconfiança e questionamentos, mas quando esses pensamentos surgirem, pegue sua lista, leia-a, ou se você a memorizou, converse com seu eu interior sobre seus desejos, até que as dúvidas que interferem em seu progresso desapareçam.
A fé não é um pré-requisito inicial, mas um resultado da prática constante. A persistência, a paciência e a crença inabalável de que isso funciona são tão importantes quanto a própria lista. E há um elemento final, mas não menos importante, que RHJ enfatiza: a gratidão. Agradecimentos sinceros e genuínos não podem ser dados sem gratidão, e é impossível ser grato sem ser feliz. Quando os resultados começarem a aparecer, e eles aparecerão, dê crédito à sua poderosa força interior. Agradeça com toda a sua alma e deixe que essa gratidão se reflita em seu rosto. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma frequência poderosa que atrai ainda mais coisas para você ser grato. Ela fecha o ciclo da manifestação, reforçando sua crença e abrindo caminho para desejos ainda maiores. Então, qual é o seu próximo passo? Pegue um papel e uma caneta. Escreva sua lista de desejos com a maior clareza e detalhes possíveis. Comece a ler 3 vezes ao dia. Pense nos seus desejos o mais frequentemente possível, sentindo a emoção de já tê-los. E, acima de tudo, mantenha seu plano em segredo, protegendo sua energia e sua intenção. O universo está esperando suas instruções claras. A poderosa força dentro de você está pronta para servir. A escolha é sua: continuar desejando vagamente ou começar a manifestar a vida que você realmente quer. Isso funciona. Agora é a sua vez de fazer funcionar. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos que transformam. Até a próxima jornada de autodescoberta e manifestação. E lembre-se de se inscrever no canal para transformar sua realidade. E para continuar o processo durante o dia e acelerar suas manifestações, clique no primeiro link da descrição e obtenha agora o seu diário confidencial para acelerar suas manifestações. Quanto mais você o utilizar, mais rápido o dinheiro inesperado e as soluções chegam. Clique agora. O universo já está esperando sua ação.